Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e peço que você fique conosco porque vamos entrevistar o governador Eumano de Freitas daqui a pouco. Vamos conversar também com o diretor técnico do Instituto Opinus, Pedro Barbosa, e teremos aqui nos nossos estúdios a repórter Ingrid Campos para falar sobre os entreveros jurídicos envolvendo prefeitos do interior em plena campanha eleitoral. Mas claro que você pode participar também do nosso programa através do WhatsApp da Verdinha no DDD 85 98887 1306. Mande a sua sugestão de pauta e dê a sua opinião sobre o programa. Ponto Poder Contexto. Governador Eumano de Freitas, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui para conversar contigo, conversar com os ouvintes. É um prazer sempre bom poder conversar com todo mundo. Governador, desde que a gente começou o nosso programa, desde que a gente estreou no mês passado, o senhor é o primeiro convidado externo, viu? Que orgulho. Muito obrigado. E agora, chegando aqui para conversar com os nossos ouvintes no começo aí da campanha eleitoral, primeira campanha eleitoral como governador, sentado na cadeira de governador. Eu queria saber qual vai ser o seu papel enquanto liderança nessas eleições municipais. Como é que o senhor vai participar das agendas de rua, esse dia a dia da campanha, pelo menos nos próximos 45 dias, que é o primeiro turno, em relação aos candidatos que o senhor apoia, não só do PT, mas dos partidos aliados. O senhor tem uma ampla aliança aí de partidos na Assembleia Legislativa, principalmente, que reverbera aí pelo interior do estado. Como é que vai ser essa sua agenda, esse seu trabalho durante esse período eleitoral? Bom, primeiro, sabendo que eu tenho que cumprir com o meu dever de governador. Eu tenho que de manhã cedo acordar cedo, cumprir minha agenda de governador, seja para resolver as questões da educação, da saúde, da segurança, de emprego, de habitação, de metrô, de tudo que um governador tem que fazer, eu tenho que cumprir com o meu dever. Eu fui eleito para ser governador e eu tenho que cumprir com os deveres de governador. E devo buscar harmonizar esse tempo, essa agenda, com alguns momentos de participação de campanha eleitoral. E vou fazê-lo. Vou participar das campanhas, de preferência no horário da noite, ou no horário de almoço, ou cedinho, antes de ir para o palácio, participar de alguma atividade de campanha, é o que eu vou buscar fazer. E estou muito animado para fazer tudo isso, acho que nós temos condição de conciliar. Evidentemente eu posso tirar o horário do almoço ou à noite para gravar vídeo, mandar gravações para os nossos candidatos, apoiar, participar de alguma atividade, eu posso inaugurar uma obra no interior e depois, no momento de inauguração da obra, participar de um evento em outro local com a candidatura. Então acho que nós podemos conciliar e é o que eu vou buscar fazer, porque nós temos aí uma disputa eleitoral a realizar, temos grandes desafios, como nós temos desafio em Fortaleza, nós temos desafio em Caucaia, e eu estou muito animado de que nós vamos ter uma eleição, se Deus quiser, tranquila, democrática, respeitar muito o eleitorado de todos os candidatos. Eu acho que é muito importante nós recuperarmos no Brasil a capacidade de termos candidatos diferentes e nem por isso nós deixarmos de ser amigos. Nem por isso nós temos que estar brigando em família por causa de candidatura. Nós temos que ter a família, ter um apoia um, outro, alguém da família apoia outro, a gente continua sendo família, a gente continua sendo amigo. Quero ter esse apelo que o nosso povo possa recuperar essa capacidade de termos candidatos diferentes, posições diferentes, mas continuamos amigos, continuamos da mesma família, continuamos pensando diferente, porque é assim a democracia. E que a gente possa ter uma eleição o máximo democrática, respeitosa, e que eu penso que os candidatos têm uma missão muito importante. É de fazer debate elevado, de nível, de proposta, às vezes acusando a proposição que um tem, mostrando a contradição que um tem na sua história, como é que ele se comportava aqui, como é que é. Isso faz parte da disputa democrática, mas sempre de maneira respeitosa quanto à pessoa, quanto ao que é a representação, porque um candidato ou uma candidata, ele representa uma parte da população. Ele é candidato porque tem uma parte da sociedade que pensa parecido com ele. Então é importante que a gente tenha cultivado a todo momento o respeito ao próximo. A gente sabe que a agenda de governador é uma agenda muito cheia, São muitas ações, entregas, reuniões. Lá em 2012, há 12 anos atrás, o então governador Cid Gomes
pediu licença do governo do estado para atuar na campanha de segundo turno do Roberto Cláudio contra o senhor na época candidato a prefeito. Há possibilidade disso acontecer numa eleição difícil em Fortaleza ou não? O senhor descarta completamente essa possibilidade? Eu não trabalho com esse cenário, eu trabalho com o cenário de todo momento ficar como governador, cumprindo com o meu dever de governador, e eu acho que por maior que possa ser o apelo da eleição, o meu primeiro dever é cumprir a agenda de governador. Depois que terminei o dia e cumpri com as minhas missões daquele dia, agora eu posso pensar em campanha. Porque eu estou sendo julgado, antes de qualquer coisa, se eu estou ou não cumprindo com o meu dever de ser governador. E assim que eu entendo, com muita humildade, que eu tenho o dever de ser cobrado. É normal que a população me cobre, eu tenho que ser cobrado mesmo e cobrado da minha equipe, porque eu tenho que entregar ao povo cearense aquilo que eu disse que eu ia fazer se eu fosse governador. Eu tenho que entregar 100% das escolas do Ceará em tempo integral. Eu tenho que trabalhar muito para dar segurança pública ao povo cearense. Eu tenho que trabalhar muito para levar o tratamento do câncer para o interior do Ceará. Eu tenho que trabalhar muito para dar mais emprego e oportunidade para o povo do Ceará. E depois disso, ao final do dia, eu fiz tudo que eu tinha que fazer hoje do dia. Bom, agora eu vou poder participar de uma atividade de campanha do meu candidato a prefeito de Fortaleza, do meu candidato a prefeito de Caucaia, mas primeiro eu cumpri com o meu dever. Eu sou filho de uma professora, e eu aprendi com minha mãe que a gente tinha que acordar em casa, tinha que acordar muito cedo. E primeiro eu fazia a tarefa de casa. Quando eu terminasse a tarefa de casa do colégio, é que eu estava ali para brincar. É que eu estava ali para fazer outras coisas que eu queria. É que eu estava ali para ler um livro que eu gostasse. É que eu estava ali para participar de um time de futebol. Então, primeiro eu cumpro o meu dever de governador. Depois eu vou jogar com o meu time da política, que é para buscar eleger nossos candidatos. Governador, a gente sabe que eu falei aqui no começo da nossa conversa sobre a ampla aliança que o senhor tem, né, de partidos. Partidos importantes ali que estão com o senhor desde a eleição de 2022. E a gente sabe que em cada município há realidades bem distintas da de Fortaleza, né? Cada município tem o seu cenário. O senhor pretende, como é que vai ser essa relação com municípios em que há disputas entre aliados? O senhor vai evitar ir a esse município durante a campanha? Como é que vai ser essa administração sua em relação a essas cidades em que há aliados disputando o comando do município? Não tem uma regra absoluta para todos os municípios. Primeira coisa, tem realidade de cada município. Eu vou avaliar cada município. Tem município que eu tenho 2 aliados disputando que eu não irei em respeito aos 2 lados, ou aos 3 lados. Tem município que eu, quando fui candidato a governador, eu disse a um determinado grupo político, se ele me apoiasse para governador, eu o apoiaria na sua campanha de prefeito. Eu dei minha palavra que eu faria. Portanto, eu vou cumprir com a minha palavra. Por mais que seja uma disputa com um aliado, o aliado há de entender que eu fiz um acordo, eu fiz um compromisso. E eu levo muito a sério os compromissos que eu faço. Eu digo que ninguém é obrigado a fazer compromisso. Ninguém está obrigado a fazer acordo. Mas se fez, cumpra. Então, eu tenho um município que muitas vezes alguém até que votou em mim já. Mas eu fiz um compromisso com o outro lado. E eu vou cumprir com esse compromisso. Porque eu acho que é assim que a gente tem que ter um mínimo na vida. Isso não é só para política, não. Ninguém está obrigado a fazer uma combinação com alguém, combinar algo com alguém. Mas você combinou porque quis? Combinou. Pois então, eu vou cumprir com o que eu fiz. Então, tem município que tem disputa entre aliados que eu não vou. Tem município que tem disputa entre aliados que eu irei. E tem município que eu tenho o nosso aliado contra um adversário. Esse, mais fácil ainda, eu irei para fazer a campanha, porque acho que faz parte do jogo político, o governador, como liderança política, participar dessas disputas. Tem como citar em algum município de alguma realidade de aliados que o senhor pretende não ir? Por exemplo, eu tenho uma relação boa com o prefeito de Quixadá. Eu fui na atividade do nosso candidato Vitor, do PT, em Quixadá. O prefeito de Quixadá não me apoiou, ele apoiou o Bolsonaro, mas eu tenho tido uma relação institucional positiva com ele. E acho que nós podemos ter um diálogo cada vez mais proveitoso. Mas ele está no PSD. O PSD é da base aliada. Mas quem fez a minha campanha em Quixadá foi o Hilário, com o PT, com os aliados do PT. E eu tinha feito um compromisso de que eu iria fazer a campanha do PT em Quixadá. Então eu não posso dizer a partir de agora, não, esqueça porque agora eu tenho uma relação boa com o prefeito. Não, eu fui lá fazer o compromisso. Então, e isso não vai retirar em nada a minha relação institucional que eu tenho e devo ter com todos os prefeitos. E isso eu também acho que é muito importante. Eu posso ir a um município, eu posso até fazer campanha para um candidato de oposição no município, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer no município. Eu já tive aliado que reclama porque eu estou ajudando um prefeito e de repente o prefeito não é o meu candidato. Mas eu não estou fazendo para o prefeito,
Eu estou fazendo para o povo daquele município. É a relação institucional, né? Não, porque o benefício que eu estou levando, eu não estou levando benefício para o prefeito, não. Eu estou levando o calçamento não é para o prefeito, não. O calçamento é para o povo que mora no município, que ele é o prefeito. A melhoria do hospital não é para o prefeito. A melhoria do hospital é para o povo do município que mora no hospital. A melhoria numa escola é a melhoria para os alunos da escola que moram naquele município. Então, eu não posso deixar de fazer algo para o povo que também votou em mim para governador, porque agora eu estou com o prefeito é candidato e o outro candidato não é do prefeito. Então, eu acho que nós temos que saber separar muito bem as coisas para a gente alcançar essa maturidade. Eu posso ter uma relação até de atrito político com o prefeito, mas eu não posso deixar de levar uma situação para o município. Agora, eu também não posso, um prefeito que quer fazer confusão política, eu quero ajudar e a pessoa não quer receber ajuda porque ele quer fazer a confusão política. Aí, paciência, eu dou um tempinho para ver se a coisa baixa, para poder, a hora que a pessoa estiver disposta. Então, a pessoa me pede um recurso para pavimentação. Ele me traz um projeto. Eu mando a equipe olhar, lá já está pavimentado. Aí ele quer que eu bote o dinheiro numa rua que já está pavimentada? Aí não. Né? Então, ele não está querendo o projeto, ele está querendo fazer confusão. Nesse caso, olha, eu vou liberar o recurso se você mudar a rua. Eu não vou botar dinheiro para uma rua que já está asfaltada. Isso eu não vou fazer. Então, situações assim nós temos que ter. Mas eu faço isso e eu não vou na imprensa, eu não vou para dizer, porque eu não quero que seja utilizado no embate político de prefeito. Mude a rua. E eu não estava dizendo nem para a turma do outro lado que ele fez aquele erro. Ele disse, olha, mude a rua que a gente libera o recurso. Agora não me peça para liberar o recurso para você botar asfalto numa rua que já tem asfalto. Isso eu não vou fazer. Né? Governador, e a gente tem também um cenário lá de Maracanaú, né? O prefeito Roberto Pessoa é pessoalmente próximo ao senhor, né? A algumas lideranças ali do PT, que ele chama do PT da Loura, né? Da Luiziane Lins, deputada federal, ex-prefeita de Fortaleza. E lá tem um cenário distinto também, porque reúne ali adversários em âmbito nacional, em âmbito estadual, na verdade, em âmbito estadual. União Brasil, ele é do União Brasil, e lá ele é aliado ao Capitão Wagner, que é candidato em Fortaleza. Como é que o senhor lida também com palanques nesse cenário em que há adversários em âmbito estadual e o que o senhor faz parte ali, o PT está apoiando a reeleição do Roberto Pessoa? Primeiro, eu acho muito bom que o PT esteja apoiando a reeleição do Roberto Pessoa, porque efetivamente tem uma situação política, a meu ver, muito evidente. A deputada Fernanda Pessoa, filha do prefeito Roberto Pessoa, com quem eu fui deputado estadual e a conheço, uma pessoa séria, ela hoje é da base do governo do presidente Lula. A deputada Fernanda Pessoa ajuda o presidente Lula na Câmara dos Deputados. O prefeito Roberto Pessoa tem um deputado estadual que é o deputado Firmo. O deputado Firmo apoia o nosso governo. Tem apoiado as medidas que nós temos feito no governo do estado do Ceará. E eu tenho uma relação muito boa com o prefeito Roberto Pessoa e eu busco sempre ser grato. Roberto Pessoa me ajudou na eleição de 2012 para prefeito de Fortaleza. Eu não sou da pessoa de esquecer quem me ajudou na vida. E eu tenho a impressão de que isso é muito importante nas nossas relações pessoais e políticas. Então, se a deputada Fernanda Pessoa apoia o Lula, o Firmo Camussa apoia o meu governo, eu tenho uma boa relação com o Roberto Pessoa que me ajudou a vida inteira. E aí eu tenho em Maracanaú um deputado que se abraçou com Ciro Gomes, que a vida dele é falar mal do Lula, falar mal do PT agora. O outro candidato é a candidata do Bolsonaro. O que é que deve fazer o PT de Maracanaú? Apoiar e se juntar com o prefeito que está com o Lula e com o governo humano? Ou se dividir ajudando a candidatura do Bolsonaro ou o candidato do Ciro? Eu acho que nós fizemos uma coisa certa. Nós juntamos com quem está com o Lula e com o Camilo e com o Elmano. E se isso é o lógico, então acho que foi acertada a decisão do PT, acertada a decisão do deputado Julinho, de se juntar com quem está junto com o Lula, com o Elmano, com o Camilo, para que a gente possa, com isso, ter mais força para transformar a vida do nosso povo. Então, eu tenho uma absoluta convicção que na política, os nossos adversários centrais são os bolsonaristas. Nosso adversário central é a turma do Bolsonaro. E eu estou dizendo isso, adversário político. Eu não quero alimentar o ódio, eu não quero alimentar a intriga. A pessoa pode votar no Bolsonaro e eu não vou ser inimigo pessoal dela por causa disso. A pessoa tem o direito de ser o candidato que ela queira ter. E eu quero novamente falar disso. Que a gente deixa esse negócio de estar brigando em família, porque um é candidato de um, outro é candidato do outro. Que a gente continue a ser família, mesmo tendo candidatos diferentes. Que a gente continue tendo amizade, mesmo. Vai ter hora de discussão, vai ter acirramento, uma hora fica chateado, mas deixa só no plano da chateação. Não precisa se transformar em inimigo por causa disso. Isso é muito importante para a sociedade.
Eu acredito que a gente tem que ter muito respeito ao próximo. Jesus veio aqui para dizer para a gente ter amor ao próximo. E não, a gente não deve deixar de ter amor ao próximo porque ele tem um candidato diferente do meu, não. A gente deve manter amor ao próximo, mesmo ele pensando muito diferente de mim. Governador, e sobre o palanque, o senhor tem algum constrangimento de dividir ali com o Capitão Wagner, adversários ali a nível estadual ou não? Lá em Maracanaú. Eu aprendi que os municípios têm realidades distintas. Eu quero ir a Maracanaú na candidatura do Roberto Pessoa. Quem está com o Roberto Pessoa, nós estamos discutindo a política de Maracanaú. O nosso povo é um processo de amadurecimento. Eu aprendi como deputado, muitas vezes, pela manhã, eu estava num debate e eu tinha uma relação muito próxima, estava um tema ambiental. Eu tinha uma relação muito próxima com um deputado A. Quando fosse à tarde, a pauta não era mais meio ambiente, a pauta era saúde. Na parte da tarde eu tinha um pensamento totalmente diferente com o deputado que da manhã na parte do meio ambiente eu defendia a mesma coisa que ele, mas no tema da saúde a gente pensava diferente. E pela manhã, na pauta ambiental, eu tinha brigado muito com um e à tarde na saúde a gente estava junto. Por quê? Porque ninguém concorda com outra pessoa em tudo. E ninguém discorda em tudo. É só você olhar na sua família, começa a falar de um assunto, futebol, depois religião, ou depois sobre o que você gosta de fazer. Um gosta de praia, outro gosta de serra, um gosta do time A, outro gosta do time B. Então a gente tem que aprender a conviver com um pensamento diferente. Então eu tenho a impressão de que, do que diz respeito a Maracanaú, o candidato é o Roberto Pessoa, não é o Wagner. E o Roberto Pessoa, eu tenho ele um bom prefeito, merece ser reeleito. Então, em Fortaleza, eu acho que o melhor candidato é o Evandro Leitão. Então, é o que eu acho, né? Isso não me impede de eu ver, inclusive, características positivas em outros candidatos. Eu aprendi que o fato de eu ser adversário de alguém não quer dizer que essa outra pessoa só tenha defeito. Ele é meu adversário, mas ele também tem qualidade. Eu disputei uma eleição com o Roberto Cláudio e com o Capitão Wagner para o governo do Estado. Eu não acho que o Roberto Cláudio só tem defeito. Eu não acho que o Wagner só tem defeito. Eles também têm qualidades. Agora, eu achava que o nosso projeto era o melhor projeto para o Ceará. Como eu acho que o projeto do Evandro Leitão é o melhor projeto para Fortaleza. Eu acho que o projeto do Catânio é o melhor projeto para Caucaia. Como eu acho que o Fernando Santana é disparado o melhor projeto para Juazeiro do Norte. Então, mas é o que eu acho, né? E isso não impede que eu não veja que o outro também tem qualidades. Até porque, quando eu não vejo qualidade do meu adversário, eu subestimo o adversário. E a qualidade que ele tem, o povo vai ver. Porque o povo não se engana. O povo sabe que todo mundo tem qualidade e defeito. Eu também tenho defeito. Então o que nós temos que ter é muita sinceridade, transparência, humildade e buscar ter propostas para aquilo que de fato está afetando a vida do nosso povo. Quando eu estou como governador, eu sei que está afetando a vida do nosso povo a segurança pública. Então eu tenho que estar muito concentrado para trabalhar muito, para devolver paz e tranquilidade para o nosso povo. Governador, você vai concluir? Ou não, posso seguir a próxima? Pode. O senhor falou aí do Evandro Leitão, o PT definiu, né, o Evandro como candidato do PT em Fortaleza. Agora existia ali um movimento, uma tentativa dele conversar com a ex-prefeita Luiziane Lins, que é uma liderança importante em Fortaleza, foi prefeita 2 vezes, é a deputada federal mais votada da cidade, né, na última eleição. Mas até onde a gente sabe, esse contato ainda não aconteceu. O senhor tem conversado com a deputada? O senhor espera que ela participe da campanha do Evandro aqui em Fortaleza? Nós temos conversado pouco. Eu espero muito que ela participe. Eu considero ela muito importante. Eu tenho convicção que o legado que a Luiziane deixou em Fortaleza é muito importante para o PT de Fortaleza, para a nossa história. Então, não é pouca coisa assim, o Cuca, não é pouca coisa o Réveillon de Fortaleza. As pessoas hoje falam muito do Réveillon de Fortaleza. Precisa lembrar que quem criou o Réveillon de Fortaleza foi a Luiziane. As pessoas falam do Cuca. Quem criou o Cuca foi a Luiziane. As pessoas falam só da mulher. Quem criou a da mulher foi a Luiziane. Eu vi o prefeito andando pela Vila do Mar. Aí ele dizia, mas quem viu o Vila do Mar foi a Luiziane. Então, esse legado da Luiziane é muito importante para todos nós. Agora, a cidade mudou muito, tem outros desafios. E eu acho que o Evandro Leitão, e as pesquisas estão apontando isso, não como para mim como uma coisa central, mas as pesquisas apontam um crescimento muito importante da nossa pré-candidatura e agora da nossa candidatura do Evandro Leitão, que nos anima muito. A participação da Luiziane, a participação do Célio Sturdet, a participação do nosso candidato a vereadores, a participação do ministro Camilo, a participação do Lula, a nossa participação, tudo isso ajuda muito. Então eu tenho a expectativa de que a nossa ex-prefeita e deputada federal participe da campanha do companheiro Evandro. Acho que é uma participação importante, mas eu acho que fundamentalmente o que estou me animando é que a militância do PT abraçou o Evandro, a militância dos partidos aliados abraçou o Evandro, e eu acredito nisso, eu acredito que a militância é quem de fato leva uma candidatura. E o candidato que temos é um excelente candidato.
Porque é uma pessoa que foi secretário de Estado, uma pessoa que foi deputado por 2 mandatos, presidente da Assembleia. Já as pessoas sabem a postura do Evandro de unir, de agregar, de juntar, tem esse espírito de pensar nas políticas públicas, daquilo que é melhor para o nosso povo, tem a sensibilidade para saber que Fortaleza é uma cidade com muita desigualdade, que ele precisa ser prefeito de todo mundo, mas o Evandro tem a sensibilidade de saber que tem gente que precisa mais da prefeitura do que outros. Todo mundo precisa da prefeitura, mas tem gente que precisa mais. Tem gente que quando fica doente, não tem dinheiro para ir no hospital privado não, só tem o posto de saúde. E essa pessoa chega no posto de saúde e não tem médico. Ou chega no posto de saúde e não tem remédio. Então, já outra pessoa, se for no posto de saúde e não tiver, ela tem um dinheirinho para ir no médico particular. Mas tem gente que não tem. Então, ter essa sensibilidade é muito importante. O Evandro Leitão a tem. E eu tenho muita confiança e sei da pessoa que ele é. E eu tenho muita expectativa positiva do povo de Fortaleza quanto à nossa candidatura do companheiro Evandro Leitão. Governador, a gente está encerrando aqui o bloco. Rapidinho, só a última. O senhor disse que ia comprar bíblias para as escolas. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto. Por que essa decisão agora? Tem alguma relação eleitoral ou não? Eu vou lhe contar exatamente o que foi que aconteceu. Eu estava num congresso pentecostal. É passado um vídeo de várias ações do deputado apóstolo Luiz Henrique. No meio desse vídeo, apareceu que ele tinha aprovado uma lei para colocar a Bíblia nos presídios. Os presos, quando leem um livro, eles diminuem a pena. E o apóstolo Luiz Henrique propôs que entre esses livros, na biblioteca do presídio, tivesse uma Bíblia. Eu, ao ver isso, virei para o apóstolo e disse: apóstolo, e tem uma lei também para ter Bíblia na escola? Aí ele disse: não, governador, mas eu tenho um projeto sobre Bíblia na escola. Mas é Bíblia para ser ensinada? Não. Da mesma maneira que tem uma Bíblia na biblioteca do presídio, eu entendo que pode ter. Pode não, é bom que tenha Bíblia. Qualquer religião. Religião faz bem. É uma opção a mais de leitura, no caso. Sim. É. Eu fico pensando assim, como é que uma pessoa, em sã consciência, tranquila, sem estar a fim de brigar com os outros, acha que é um problema ter uma Bíblia ou um livro de outra religião na biblioteca? Ninguém está dizendo que vai pegar alguém, arrastar a força e dizer: sente aí, você está obrigado a ler, não. Se a pessoa quiser ir lá na biblioteca, ela vai ter livro de literatura, ela vai ter livro de química, ela vai ter livro de matemática, que já tem, e porventura também terá a Bíblia. Qual é o mal que isso pode causar a uma escola ou a nossa juventude? Eu só acho que pode ser bom. Mas aí a gente pode dizer: não, mas aí o jovem quer ler, ele está curioso, ele quer ler um Alcorão, que ele quer conhecer. Vai ter. Não, mas ele tem uma pessoa que ele é, a família conhece, a família dele é de judeu. Ele queria que tivesse a Torá. Vai ter. Então o projeto não é só de Bíblia, mas de outros. Não, agora veja, eu estava num congresso de cristãos. Então, eu vou falar num congresso de cristão, é como a pessoa quisesse que eu fosse numa celebração de campeonato do Fortaleza para dizer que eu vou fazer uma homenagem ao Ceará. Eu sou da política, né? Então, o que eu tive apenas foi de que eu me relaciono com pessoas. Eu estava num congresso pentecostal, eu vi um vídeo falando de Bíblia no presídio. Perceba, as pessoas falando de Estado laico, eu não vi ninguém questionando que devia ter Bíblia no presídio. E por que pode ter Bíblia no presídio e não pode ter Bíblia na escola? Na biblioteca? Por que não pode na escola? Não pode? Pode não, deve. É bom. Fará bem. Fará bem, sabe para quê? Para um determinado jovem que pode estar no dia de aflição, e ele já é cristão, que a família dele assim o formou, mas eu estou a fim de ler a Bíblia. Mas na biblioteca da minha escola não tem. Se tiver, não é bom que tenha? Ele vai lá ler? Mas se ele quiser. Ah não, ele não é católico nem ele é evangélico. Então ele é de outra religião. Tem que ter a da religião dele. É justo que tenha, é bom que tenha. Eu não conheço alguém que por praticar muito a religião passou a ser uma pessoa pior. Eu só conheço pessoas que ao praticar uma religião melhoraram como pessoas. Agora, eu não estou querendo que o Estado, a escola, incentive ninguém para religião nenhuma. Religião é uma coisa que se forma no campo pessoal, se forma na família. Agora, se a escola puder ter, é bom que tenha. É só isso que eu acho. Então, eu confesso que às vezes eu fico assim, impressionado. A nossa polarização é tão grande, o nosso, às vezes, um nível de falta de serenidade, de pouca tranquilidade. Eu confesso que eu imagino, se você estivesse assim no meio da sua família dizendo: pai, me diga uma coisa,
vamos colocar uma Bíblia lá na biblioteca. Que bom. Qualquer pessoa não vai dizer isso. Não, mas rapaz, mas tem uma pessoa lá na escola, que ela não é cristã, não. Ela é filha de uma família de judeu, ela lê a Torá. Não, mas a diretora está comprando a Torá para ela ler também. Que bom. Eu acho que isso é o normal, é o natural. Então o governo do estado vai ter recurso para esse fim de governo do estado já compra livros. Uhum. Aí vai só incluir essa... O governo compra livro de literatura, compra livro de matemática, compra livro de português, vai comprar livros religiosos. Agora, eu não vou desconsiderar que 80% do povo cearense, 90% é cristão. Então, evidentemente que é normal que eu tenha mais jovem querendo pegar a Bíblia do que querendo pegar uma Torá. Então, eu tenho que ter uma proporção, na minha opinião. Então, qual foi o julgamento de inconstitucionalidade que já teve no Supremo? Porque lá em outro estado disse assim, a Bíblia é obrigatória, as outras se quiser. Não, aí eu não concordo. Toda pessoa que tem uma religião, se eu estou colocando um livro religioso em uma biblioteca ou escola, eu tenho que colocar de todas. Porque eu tenho que respeitar a crença da pessoa. Então eu não posso dizer que o jovem que quer que a Bíblia tem, o jovem que quer ler de outra religião não tem. Não, vai ter as duas. E ele que vai escolher qual que ele quer ler. E se ele não quiser ler nenhuma, ele não vai ler nenhuma. Agora, se ele quiser ler, vai ter. E eu quero dizer a você que, como cidadão, eu espero que muitos leiam e muito. Porque eu tenho certeza que ao ler, só fará bem. E eu tenho absoluta convicção que o povo cearense pensa exatamente assim. E o que eu aprendi é assim, o Estado não pode ter uma religião. Mas o Estado não pode desconsiderar que o nosso povo, graças a Deus, tem muita fé. Quando eu estava ontem vendo na igreja de Nossa Senhora da Assunção e vi a caminhada com Maria, o Estado deve considerar uma caminhada com Maria que tem milhares de pessoas? Aquilo não existe na nossa sociedade ou nós vamos reconhecer que existe? E vamos valorizar isso de maneira positiva, não de maneira negativa. Nós temos uma religião no nosso país que as pessoas que busca que as pessoas amem ao próximo, ajudem o próximo, seja solidário com o mais carente. E eu vou desconsiderar isso, ao contrário, eu vou valorizar. Agora, volto a dizer, sem o Estado escolher religião nenhuma, sem um professor querer induzir ninguém, e os nossos professores já não fazem isso, ao contrário. Eu tenho muito orgulho de nós termos a melhor educação pública do país hoje. E porque nós respeitamos a ideia de que o Estado não tem uma religião, e eu quero apenas que a gente considere que o nosso povo é religioso, e da mesma maneira que o nosso povo quer ler Zé de Alencar, Raquel de Queiroz, pode também querer uma Bíblia. E eu quero que tenha o livro da Raquel de Queiroz, eu quero que tenha o livro Zé de Alencar, e eu quero que tenha a Bíblia. Só isso. Para o nosso povo, quem quiser ler, ter a possibilidade de ler na biblioteca da escola. Então é isso, estamos encerrando aqui o nosso bloco. Queria agradecer a presença do governador Eumano de Freitas aqui no nosso Ponto Poder Contexto. Obrigado, governador, bom trabalho. Eu que agradeço, um grande abraço, desejar a todo o nosso povo e pedir que Nossa Senhora possa interceder por todos nós. Eu que sou devoto de São Francisco, pedir muitas intercessões de São Francisco e que Deus abençoe todos nós. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos receber o Pedro Barbosa, diretor do Instituto Ópenos, que vai trazer números interessantes sobre as eleições no Ceará. Até já. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. A gente recebe agora o nosso convidado Pedro Barbosa, diretor do Instituto Ópenos, que vai conversar com a gente sobre uma pesquisa que o Instituto fez aqui no Ceará, trazendo aí números interessantes que podem nortear a campanha eleitoral aqui no Ceará. Pedro, seja bem-vindo. Olá, Wagner. Olá a todos os ouvintes que acompanham aqui o programa. É um prazer estar aqui com você de novo. Pedro, vamos começar aqui falando sobre um recorte aí da pesquisa do Instituto Ópenos, que é justamente sobre a ideia daquele voto, né, para o vereador, para a vereadora, se ele é, na opinião do eleitor cearense, se ele é um voto mais ideológico ou se esse voto acaba vindo ali por uma indicação de um amigo ou a indicação de um familiar. Qual é o critério aí que o Instituto percebeu, ouvindo esses cearenses, sobre esse critério, né? O que pesa mais na hora da decisão do voto para as câmaras municipais? Wagner, é bacana essa pergunta, porque a gente indagou ao eleitor cearense o que é mais importante para ele escolher o candidato dele a vereador e
a resposta que teve o maior percentual foi justamente as propostas e ideias que o vereador defende, né? Então, a gente poderia chamar de voto ideológico. Eu diria o seguinte, é um voto de identidade com aquele vereador, né? Porque quando a gente chama de ideológico, a gente tende a pensar em questões mais de posicionamento político, né? Hoje, especialmente com essa polarização, talvez a gente pense, um candidato que defende causas específicas, mas muitas vezes você tem, além desses candidatos de causas, né? Um candidato da direita, um candidato da esquerda, um candidato da causa ambiental, causa animal, causa LGBT, você também tem aqueles candidatos cuja causa é a própria localidade. Por exemplo, um candidato de bairro, um candidato de um distrito, de uma localidade específica no município. Então, às vezes, a proposta daquele candidato é justamente voltada para a melhoria da realidade da vida da população daquela região. Então, normalmente o vereador ele é um candidato de nicho, né? Ele gera uma identidade com um grupo de eleitores. Então, esse elemento, propostas, ideias que o vereador defende, que foi o elemento mais apontado pelos cearenses como motivo de escolha do vereador, é justamente esse fator de identificação que o eleitor tem com o seu candidato a vereador. Esses outros pontos, como o histórico do vereador, o passado político, a indicação que a pessoa recebe de um amigo, de um familiar, eles já não são tanto elementos de identificação, são elementos de credibilidade, digamos assim, né? Então, como eu tenho alguém que me fala bem daquele candidato, isso me dá uma credibilidade de achar que ele deve ser um bom nome. Né? Como eu conheço o histórico, o passado dele, isso credibiliza ele a talvez fazer um bom trabalho na Câmara Municipal, né? Então a gente tem essa dualidade, os elementos que identificam o eleitor com o candidato e os elementos que dão credibilidade àquele candidato, né? Isso ficou bem interessante. Agora, Pedro, o eleitor ele geralmente não costuma acompanhar aquela agenda de trabalho desses vereadores, né, nas câmaras municipais, né, nos discursos, projetos de lei. Às vezes pode causar também alguma dificuldade em identificar esse candidato ou essa candidata que esse eleitor pode ou poderia se identificar em relação a essas agendas, né, esse trabalho, né, que esses vereadores eles poderiam fazer aí um eventual mandato de Câmara. Com certeza, né? A identificação do eleitor, e aí isso é específico do caso brasileiro, né? Claro que em todos os cantos tem um certo grau, mas no Brasil é muito forte. Essa identificação é pequena do eleitor com o político do cargo legislativo, o vereador, o deputado, o senador. São figuras mais distantes. Por quê? Porque a gente entende que os protagonistas das políticas são os ocupantes dos cargos majoritários. Então, no município, o protagonista é o prefeito, né? Então, aquilo que acontece ou deixa de acontecer no município, nós tendemos a associar com o prefeito. Até porque é mais fácil, né, você identificar uma única pessoa que é referência para o que acontece na política da cidade. Já na Câmara de Vereadores, né, nas casas legislativas, o poder ele é difuso, né? E quando chega numa época de campanha, também a disputa entre os candidatos é extremamente difusa. Você tem um número de candidatos muito grandes disputando aqueles cargos, né? Então nem sempre é claro para as pessoas quem são os responsáveis por aquelas ações que estão sendo feitas, seja no seu bairro, seja no seu distrito, ou tampouco também quem é o responsável pelas coisas que não estão sendo feitas, né? Tirando o prefeito, é difícil ela identificar quem que ela deve procurar. Então isso dificulta a identificação das pessoas com os vereadores, com os deputados, com os senadores, no que pese que nessa disputa aí de proximidade com o eleitor, o vereador é o mais próximo, né? Pedro, eu fiquei aqui refletindo sobre essa perspectiva. E me veio aqui uma questão da expectativa desse eleitor, né? Se é um voto mais ideológico, o que ele vai esperar, o que ele pode esperar provavelmente é algum projeto, algum discurso, alguma defesa de uma pauta específica, e não um asfaltamento de rua, por exemplo, como um vereador de bairro, né, que a gente chama assim, territorial. Como é que a gente pode discutir essa questão dessa expectativa com esses diferentes perfis, né, de eleitor com relação a esse voto para o vereador? Então, esse é um desafio grande, por exemplo, desses ditos candidatos ideológicos, né? Porque a gente que entende aí a divisão de competências federal, estadual, municipal, a gente sabe que muitas pautas defendidas por alguns candidatos a vereadores não são pautas de um legislativo municipal. Então, em termos práticos,
há pouca coisa que um vereador pode fazer sobre determinados temas. Por exemplo, se um vereador fala sobre mudança em legislação penal, né, uma legislação penal mais forte, tudo que ele vai poder fazer enquanto vereador é exercer pressão a partir daquele cargo. Então é o desafio para ele mostrar àquele eleitor que votou nele, com expectativas que ele possa dar alguma resposta no tocante às pautas que ele defende, ele mostrar serviço. Né? Então, essa comunicação desse parlamentar vai ser fundamental. Né? Então, ele vai ter que realmente mostrar, através de discurso, através da sua atuação, como que ele está atendendo às expectativas desse eleitor. É um desafio, diferente do vereador que promete ações mais concretas, reais, né? Eu vou trazer recurso aqui para o bairro, vou trazer uma obra, vou trazer um asfalto, conseguimos aqui a reforma do posto de saúde, conseguimos trazer uma escola, como trazer uma escolinha aqui de futebol, uma praça nova. Então isso é concreto, o eleitor consegue pegar, né? Já os vereadores de causas, questões mais abstratas, e especialmente aquelas pautas que não são decididas no âmbito municipal, eles têm um desafio de manter inflamado aquele eleitor que acredita nele, que percebe nele alguém que está batalhando lá pelos valores, pelas causas que eu defendo. E o vereador que promete aí um asfalto, uma creche, né, um posto de saúde, ele depende muito mais também do prefeito, né, do desejo do prefeito. Então ele precisa ser base do prefeito, ele precisa ter um diálogo com o prefeito ali. Então, até esse que promete algo mais concreto, ele precisa ali exercer um diálogo na Câmara Municipal, ter uma relação boa com o prefeito para que aquilo possa ser executado nas ações, né, de políticas públicas, porque o vereador ele não é um deputado federal que tem emendas aí que ele pode mandar para ser executado. Então até nisso tem uma relação de dependência também, né, dessa relação de diálogo com o prefeito ou com a prefeita. Agora, Pedro, outro dado aqui da pesquisa que a gente pode comentar, que eu achei interessante, é que para 40% dos cearenses, né, ouvidos pela Opinus, o contato pessoal, ele ainda é a principal forma ali dele escolher aquele candidato, né? Aquele candidato que aparece nas ruas, né? Que chega na casa da população, pede voto, conversa, né? Toma aquele café. E isso ainda pode fazer diferença no momento de definir o voto, né? Com certeza, né? Todos os municípios que a gente faz pesquisa, com exceção aí da capital, né, as pessoas, o que elas mais anseiam da campanha é esse contato pessoal com o candidato. Isso é insubstituível numa campanha política, especialmente na realidade dessas cidades médias, cidades pequenas, né? Então esse dado chama a atenção porque se a gente precisa lembrar, 60% da população cearense reside no interior do estado, né? Você tem 25% ali na capital, mais cerca de 15% na Grande Fortaleza, né? Ou seja, 40% Fortaleza e Grande Fortaleza, 60% é interior. E mesmo a região metropolitana, você tem municípios com cara de interior, né? Então, nessas cidades, o corpo a corpo, a campanha na visita domiciliar, aquelas reuniões com o candidato, aquelas rodas de conversa com o candidato, são elementos importantíssimos dentro de uma campanha política. As pessoas querem sentir o candidato, querem conhecer pessoalmente. A gente que pesquisa sempre o nível de conhecimento dos candidatos, enquanto o candidato não vai lá apertar na mão do eleitor, ela não diz que conhece. Né? Ela conhece de ouvir falar, ouvi o nome, sei que ele é candidato, mas ela anseia pelo contato pessoal, ela quer olho no olho. Isso não é diminuir a importância, por exemplo, da campanha nas redes sociais, outros mecanismos aí que as campanhas usam para difundir o nome e as propostas dos candidatos, mas a gente percebe que o eleitor quer é esse contato pessoal. Então, essa comunicação para os candidatos é importante que eles entendam. Não é só o que o candidato quer dizer, o que o candidato quer falar para o eleitor. Ele tem que estar atento ao que é que o eleitor quer ouvir e como o eleitor quer ter esse contato com o candidato. Então, a gente hoje ouve muito falar da questão das redes sociais e tudo, ela é fundamental, mas ela é uma ferramenta dentre muitas outras e que precisa ser utilizada considerando o que é que o eleitor está disposto a ouvir, onde é que o eleitor está disposto a ter contato com o candidato. E aí a visita de casa em casa é algo que é incrível, assim, todos os municípios, nada ainda substitui o porta a porta. É incrível que os dados da pesquisa, eles só reforçam aquela ideia, né, quando você vai ouvir ali um eleitor, seja no interior, até na capital também, eles falam assim, ele só aparece aqui de 4 em 4 anos, né? Ele só vem aqui olhar pra gente em período eleitoral. Então, assim,
é a questão da exigência da presença daquela liderança política, daquele vereador, daquele prefeito. Sempre há essa cobrança, né, Pedro? Sim, sim. E a gente percebe assim, os prefeitos que a gente avalia, que a gente percebe que estão os mais bem avaliados, não é só aquele que faz uma comunicação bonita, aquela comunicação maquiada de propaganda, né? Aquele prefeito que é visto como presente na cidade, né? As pessoas enxergam o prefeito trabalhando, o prefeito na rua, não é aquele prefeito só de gabinete, né? Então a gente percebe o quê? Não é só entregar obra, não é só entregar ação. A figura daquele técnico que se tranca dentro do gabinete e dali toma todas as boas decisões. Não é só isso que a população anseia. Ela precisa estar vendo ali o prefeito realmente no dia a dia da cidade, atento à população, uma pessoa aberta. Essas são características que a gente percebe muito nos prefeitos mais bem avaliados do estado. São prefeitos que têm essa característica, são vistos como pessoas próximas do povo, que estão ali na rua, que conhecem, que vivem o dia a dia da cidade. Isso é fundamental, porque chega nessa época de eleição, se são candidatos mais distantes, as pessoas percebem que há algum oportunismo, por isso falam, nunca apareceu e agora é só chegar perto da eleição que começa a ir na missa, pode ir na praça, ele tá lá, tá comendo um espetinho, tá comendo um pastel na feira, né? Então essa é a realidade e as pessoas não são bobas, né? Elas enxergam o que é autêntico e o que não é. Elas vivem o dia a dia da cidade, elas sabem o que é que está acontecendo lá, né? Então você não pode magicamente chegar na cidade e as pessoas vão achar que aquilo não tem nada a ver com a eleição, que há um comportamento natural seu. Então isso é fundamental, que seja um comportamento constante, viver o dia a dia da cidade, estar próximo da população para conhecer a realidade da vida das pessoas. Então fica aí a dica, né, para quem for eleito, para quem não foi eleito, continuar tomando aquele café, continuar comendo aquela tapioca, né, na casa aí do eleitor, independente do período, independente do período eleitoral, até porque a questão das demandas, né, elas são corriqueiras, as demandas sociais, populares, elas só não aparecem ali de 4 em 4 anos, elas são diárias e rotineiras. Pedro, agora um outro trecho aqui, né, um outro dado da pesquisa, nesse contexto, indicam ali, é claro que a gente fala em voto ideológico, é claro que a gente fala em questões de apadrinhamento, mas quando o eleitor, ele é um eleitor, vamos dizer assim, que ele olha ali para o processo eleitoral e ele quer questões práticas, né? Soluções práticas para problemas aí antigos, né? Ele aponta ali, por exemplo, a construção de creches, a realização de consultas, né? Que elas sejam rápidas e que o diagnóstico ele venha rápido também, a criação de empregos para jovens. Então são alguns temas ali que os cearenses eles colocaram ali como prioridade para esses candidatos, né, a prefeito, que vão assumir essas gestões agora em janeiro de 2025, que precisa ser, né, o ponto crucial, pautas cruciais para essas gestões aí, que é o que os cearenses colocaram como prioridade nesse momento, né? Sim, a gente avaliou especificamente as áreas de saúde, as áreas de política para as mulheres e a área de juventude, né? E o que é interessante, por exemplo, falando especificamente de saúde, né, Wagner, a gente percebe aí uma demanda maior das pessoas por uma melhora no atendimento do que, por exemplo, uma preocupação com a infraestrutura atual. Se a gente for perceber, por exemplo, a cobrança por construção ou reforma de hospitais e de postos de saúde, ela é bem menor do que a demanda, por exemplo, da diminuição do tempo de espera, como você colocou, para a realização de consultas e exames, né? Então, a gente também que faz pesquisa sempre e acompanha a satisfação das pessoas com serviços públicos, né? As pessoas que têm acesso ao serviço de saúde pública costumam avaliar muito bem o serviço prestado. Qual é o gargalo da saúde pública? É a dificuldade de ser atendido. Quando o cidadão é atendido, ele percebe que ele é bem atendido. Você tem médicos de qualidade, equipamentos de qualidade. Porém, a dificuldade é dele ser atendido. A fila é muito grande, você não consegue dar conta da demanda. Então, a maior reclamação que a gente percebe aqui é justamente isso. É o tempo de espera. Eu preciso fazer uma consulta, ela é marcada para meses para frente. Exame, então, nem se fala, né? E aí, naturalmente, elas associam isso à falta de profissionais, né? Se eu não tenho um médico, naturalmente, um médico para atender não sei quantas pessoas, isso vai demorar muito. Então, elas não estão tão preocupadas em como é que você vai resolver. Olha, eu quero que você diminua o tempo. Se você vai precisar abrir outro posto, contratar médico, ela quer resolver o problema dela, né? Então me parece assim que, e pelo que a gente vê de pesquisas municipais aí no Ceará, o problema hoje não é muito infraestrutura,
né? É muito mais de atendimento das pessoas, das necessidades que elas têm para dar conta dessa demanda. E às vezes, para resolver a demanda, vai precisar construir um novo equipamento, mas muitas vezes não. Você precisa ocupar os equipamentos que já existem, porque às vezes você tem postos de saúde subutilizados, às vezes você tem hospitais municipais subutilizados, porque não tem aqueles profissionais suficientes para darem conta da demanda no município. E a gente tem uma situação municipal, da grande maioria dos municípios cearenses, né, Pedro, com dificuldades financeiras para contratar médicos, né, para construir hospitais, abrir leitos de UTI, por exemplo. E aí onde a gente olha aí para a relação desses prefeitos com os governadores, né, e também com os deputados federais que mandam as emendas, né? Tem muitos parlamentares que colocam nas redes sociais: olha, eu mandei tantos milhões para a saúde, eu fui o parlamentar que mais mandei dinheiro para a saúde para o estado do Ceará, também preocupado com essa demanda popular, né, Pedro? Com certeza. Saúde, ela é a gente tem aquele jargão, né? Saúde, segurança, educação, né? Mas saúde é a base, é a prioridade absoluta, né? Porque quando o problema de saúde aperta, ele requer uma ação imediata, né? Uma pessoa não pode esperar uma consulta, não pode esperar um tratamento médico, né? Porque isso diz respeito à própria vida dela, né? Para alguns é a qualidade de vida, né? Porque enquanto espera aquela consulta, vão conviver com um problema de saúde, vão conviver com uma dor, vão conviver com um risco, e outras pessoas é uma questão realmente de vida ou morte. Então não dá para esperar. Um asfalto pode esperar, um saneamento básico pode esperar, um transporte escolar que está numa condição mais deteriorada pode esperar um pouco. A saúde já não pode esperar. Eu preciso de um medicamento controlado, eu não posso esperar. Então a saúde é algo absolutamente delicado, né? Em todos os municípios que a gente vê, ele é o gargalo, porque é uma demanda imediata. E nem sempre as prefeituras aí têm condições de dar resposta a essa demanda. Às vezes por falta de recursos, né? A gente vê aí bons gestores que mesmo assim, às vezes estão até de mãos atadas porque falta recurso para atender tanta demanda, mas em outros casos a gente percebe que existe de fato má gestão. Isso é uma realidade que a gente não pode negar. Certamente. Minha gente, o levantamento foi realizado por meio de entrevistas pessoais e domiciliares com 1.700 pessoas com 16 anos ou mais em todo o Ceará. A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 6 de agosto e a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Pedro, alguma outra observação da pesquisa que você acha importante destacar aqui para o nosso ouvinte? Wagner, eu destacaria assim, especialmente aí quando a gente falou de voto para vereador, voto para prefeito, né, a gente percebe ainda que a campanha está num momento frio, as pessoas ainda não estão atentas a essa campanha eleitoral. E aí um apelo para que as pessoas fiquem atentas, né? Se informem sobre os candidatos, se informem sobre as propostas, quem são as pessoas que estão se colocando aí como candidatos a prefeito, como candidatos a vereadores da sua cidade, porque isso é um papel fundamental que a gente tem, é o momento que o cidadão tem poder diante do político. Essa é a beleza da democracia. Às vezes a gente reclama, né? O cara só aparece em época de eleição. Pois a época de eleição é a época que o eleitor tem poder sobre esse candidato, que ele está disposto a te ouvir, está disposto a querer saber o que é que você está precisando. Então é o momento da gente fazer valer essa nossa voz, né? E para isso eu tenho que estar interessado. Dá trabalho? Dá. Eu vou lá e pensar, olha, eu tenho aqui 4 candidatos a prefeito na minha cidade. Quem é? De onde é que veio? Qual o trabalho desse cara? Qual a qualificação dele? Desse cara ou dessa mulher, né? Qual a qualificação desse candidato? O que é que ele oferece à cidade? Então a gente tem que se interessar pelo bem da nossa cidade, pelo bem da nossa comunidade, do nosso bairro, do nosso distrito. Então vamos se informar, vamos buscar saber quem são esses candidatos para fazer a melhor escolha. E fazer a melhor escolha e depois acompanhar o trabalho desse parlamentar ou desse gestor. Existem aí portais, né, com a transparência que não tinha há alguns anos atrás. Então é possível acompanhar o trabalho, é possível acompanhar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, né, inclusive, e também acompanhar o trabalho da imprensa. Eu acho importante a gente que tenta trazer ali o desenrolar, né, do que acontece não só no mundo legislativo, mas também no executivo. Pedro Barbosa, a gente agradece muito a sua participação e por trazer aí informações aí preciosas para esse período aí da campanha eleitoral. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado a todos. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta falamos dos municípios que enfrentam instabilidades judiciais sobre a permanência de prefeitos na gestão. A repórter Ingrid Campos vai explicar direitinho pra gente no próximo bloco. Até já. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto.
Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos, para o Giro dos Municípios. Seja bem-vinda, Ingrid. Olá, Wagner. Olá a todos os ouvintes, né? Começo de campanha, muita coisa aí acontecendo. Já andei tanto que o card da semana já tá pago por um dia só. Com certeza. A nossa equipe já está na rua, a equipe do Ponto Poder do Diário do Nordeste, já acompanhando essas primeiras movimentações. Ingrid, mas tem município aí que está numa confusão grande, né? Instabilidade jurídica, em plena campanha eleitoral, tem aí decisões judiciais interferindo, né, na questão da gestão de prefeitos que podem deixar aí o comando do município, essa instabilidade aí em plena campanha eleitoral que acaba aí prejudicando, né, o funcionamento do município. Que municípios são esses que estão nessas situações? Olha, Wagner, respeite o engodo em Pacajus e em Crateús, viu? Esses são alguns dos municípios em que houve, né, afastamento dos prefeitos, seja por decisões judiciais, seja por cassação na Câmara Municipal. E aí tá um vai e vem danado, né? Por exemplo, em Pacajus, houve mudança na prefeitura, no mínimo 7 vezes do ano passado para cá. Né? E agora a gente vê um novo episódio aí dessa novela em Pacajus, que foi justamente essa decisão, né, do TJ acatando novamente essa decisão da Câmara Municipal de cassar o antigo prefeito, né, Bruno Figueiredo, e o antigo vice-prefeito Fagin, né? Então, assim, o desembargador Inácio Alencar Cortez, ele disse que o instrumento jurídico utilizado por essa chapa para refutar essa cassação foi inadequado, né? Que deveriam ser interpostos embargos de declaração e outro recurso de apelação civil, e não mandado de segurança. Então, eles seguem cassados, né? Eles tinham voltado ao cargo. Nesse meio tempo, o próprio Bruno Figueiredo tinha renunciado para dar espaço para o vice dele, né, para o vice-prefeito Fagin. E o vice-prefeito Fagin, que agora já no cargo de prefeito, foi lançado como candidato, né, à prefeitura. Então a expectativa é que ele continuasse aí em Pacajus a partir de 2025, o que está mais difícil de visualizar agora, porque com essa decisão do TJ e com a cassação mantida, ele continua com a suspensão de parte dos direitos políticos, né? Que isso significa que ele não vai poder concorrer à eleição. Mas ainda cabe recurso, claro. Apesar disso, por ele estar inapto, esse grupo aí governista, né? Esse grupo aí ligado ao ex-prefeito Bruno Figueiredo, resolveu lançar o Alex Nogueira, do Podemos, nessa chapa à prefeitura, né? Ele está aí nessa campanha com a Joana Nogueira, do PDT, que já seria vice do Fagin, né? Fagin, Faguinho, né? Ele usa essas duas grafias aí. O Alex Nogueira, que é humorista, né? Já também é muito conhecido aqui em Fortaleza, e é uma pessoa de confiança do Bruno Figueiredo, né? Então, ele tá lá, pelo menos no momento, né, como candidato aí desse grupo governista no sistema da Justiça Eleitoral. Conversei com algumas lideranças ali do município ligadas ao Bruno Figueiredo, né, que disseram que a expectativa é que se trabalhe mesmo a candidatura do Alex Nogueira, porque seria inviável trabalhar 2 nomes ao mesmo tempo, né? Essa cassação, ela ainda pode ser revertida aí no andamento da campanha, né, e dentro do prazo essa candidatura ser modificada? Poderia, né? Eles teriam essa possibilidade, mas seria muito difícil, né, trabalhar esses 2 nomes. Eles são de partidos diferentes, né? O Fagin é do PSB, o Alex Nogueira é do Podemos, então são 2 números de urnas diferentes. Isso mexe em muita coisa, né? Em material publicitário, também mexe na campanha de rua, né? Partidos e tudo mais. Então, é uma questão muito complexa. Então, no momento, eles estão trabalhando mais com essa ideia de seguir com Alex Nogueira, que já era essa possibilidade aí levantada, né? Caso o Fagin fosse cassado, né? Que se essa cassação se mantivesse. E aí, a gente também tem o caso de Crateús, que é outro município em que o prefeito, né, foi afastado, perdão. E aí houve essa troca na prefeitura, né? A população de repente se viu aí com um novo prefeito, uma nova dinâmica política aí acontecendo, né? O prefeito Marcelo Machado foi afastado, né? Nesse ano aí da prefeitura.
E o vice-prefeito Nenzé Bezerra, que é do PSB, o Marcelo é do PDT e o Nenzé é do PSB, o Nenzé está agora na prefeitura, né, como prefeito. E eles dois são rompidos, né? Então já é uma dinâmica bem diferente aí, já uma dinâmica específica, né? Que já dita aí movimentações diferentes nos municípios, né? E devido ao seu afastamento e tudo mais, o Marcelo Machado lançou como um candidato aí do seu grupo político, né? Um aliado, Marcelão da Bola, como candidato a prefeito. Ele é do PSDB, né? E ele vai aí para essa chapa com a Betinha Machado. E o Nenzé, ele também vai concorrer nessas eleições, né, de 2024, também estará na campanha de rua, também como candidato a vice-prefeito. E quem encabeça a chapa dele é a senadora Janaína Farias, né, do PT, uma grande aliada aí do ministro Camilo Santana. Então a gente vê aí essas dinâmicas também, PT, PDT, né, que a gente tem comentado bastante aí desde 2022, sendo reproduzidas também em Crateús, né. Inclusive, o próprio Marcelo, ele teve um novo pedido, né, uma liminar negada aí pelo STJ essa semana para retornar ao cargo. Então, é uma situação difícil para a população, porque ele foi afastado, mas esse processo ainda está em curso. Então, ele pode ser reempossado, né, nesse cargo na prefeitura. E tudo muda, né? Quando um prefeito é afastado, se instala uma nova dinâmica. Quando ele volta, se instala uma outra dinâmica. O secretariado é mudado, né? Pessoas são exoneradas, depois voltam a ser nomeadas. Então é tudo muito diferente aí nesses municípios. É claro que a população não vai imaginar, né, que vai eleger um candidato, né, prefeito, e que tudo isso vai acontecer. Mas é importante que esses municípios até estejam nessa situação nesse momento, porque a população ela vai refletir mais vezes, né, sobre quem escolher aí para governar a cidade, porque da forma como a Ingrid falou, né, a cada mudança o contexto da cidade muda secretário, muda projeto, muda ideia de cidade, e isso, claro, só prejudica a população. A Ingrid volta na semana que vem com mais informações sobre campanha eleitoral no interior. É claro que tem muita história ainda para contar e muita novidade do que vai acontecer nas próximas semanas. Ingrid, obrigado, viu, pela participação hoje. Obrigada, Wagner. A gente vai continuar acompanhando não só a situação lá em Crateús, né, em Pacajus, mas em todos os municípios aí que tem dinâmicas bem interessantes, né, de se observar. O Ponto Poder vai ficando por aqui, e claro que a gente não poderia deixar de pedir para você mandar sua mensagem no WhatsApp da Verdinha, no 85988871306. O Ponto Poder com Texto também fica disponível nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. Apresentação e produção Wagner Mendes, edição e sonoplastia Thiago Souza, mesa de áudio William Fortunato, Glauber Souza e Guilherme Muniz. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder com Texto. De volta na próxima semana.